Lição 1: Abraçando novos começos. Começar algo novo pode ser assustador, mas também é uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. Absolutamente, John. É importante ter uma mentalidade positiva e estar aberto às possibilidades que vêm com começar do zero. Isso mesmo, Ana. Devemos abraçar novos começos e vê-los como oportunidades para melhorarmos a nós mesmos. Concordo plenamente, John. E lembremos-nos que os erros são uma parte natural do processo de aprendizagem. Definitivamente, Ana. Cometer erros não significa que falhamos, significa que estamos a tentar e a aprender ao longo do caminho. É uma ótima perspectiva, John. Em vez de sermos desencorajados pelos erros, deveríamos vê-los como lições valiosas. Absolutamente, Ana. Cada erro é uma oportunidade para compreender as nossas fraquezas e trabalhar no sentido da melhoria. Não podia estar mais de acordo, John. É através da perseverança e da aprendizagem com os nossos erros que podemos alcançar o sucesso. Tão verdade, Ana. E não nos esqueçamos da importância de procurar feedback dos outros para nos ajudar a crescer. Isso é um bom ponto, John. O feedback construtivo pode fornecer informações valiosas e guiar-nos no nosso caminho para a melhoria. Definitivamente, Ana. Devemos estar abertos ao feedback e usá-lo como uma ferramenta para refinar as nossas competências e conhecimentos. Absolutamente, John. Lembremos-nos que aprender é uma viagem e continuaremos a crescer e a evoluir à medida que avançamos. Bem dito, Ana. Assim, à medida que embarcamos em novos empreendimentos, vamos tentar o nosso melhor e ser resilientes face aos desafios. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos abraçar novos começos com entusiasmo e vontade de aprender com os erros que cometemos. Esse é o espírito, Ana. Estamos prontos para enfrentar o mundo e aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgem no nosso caminho. Absolutamente, John. Começar de novo é um capítulo emocionante nas nossas vidas, e estou confiante de que o aproveitaremos ao máximo. Acredito em nós, Ana. Aprenderemos, cresceremos e alcançaremos grandes coisas à medida que navegamos por novos começos. Obrigado por esta conversa inspiradora, John. Estou ansioso por esta nova jornada de crescimento e autodescoberta. De nada, Ana. Estou grato por tê-lo ao meu lado enquanto embarcamos nesta aventura. Vamos apoiar-nos mutuamente a cada passo do caminho. Lição 2: Descobrindo gemas escondidas. Ao viajar para novos lugares, é importante não esquecer de explorar também os mercados locais e museus. Absolutamente, John. Embora as atrações turísticas populares sejam excelentes, há muito mais para descobrir na cultura local. Isso mesmo, Ana. Os mercados locais oferecem um vislumbre do cotidiano das pessoas e uma oportunidade de experimentar alimentos únicos. Concordo plenamente, John. É nos mercados que muitas vezes encontra joias escondidas e interage com os locais. Definitivamente, Ana. O envolvimento com a comunidade local pode melhorar a nossa experiência de viagem e criar memórias duradouras. Isso é tão verdade, John. E não esqueçamos os museus, que podem fornecer insights sobre a história e a arte do lugar. Absolutamente, Ana. Os museus são como tesouros de conhecimento, preservando o património e as histórias do destino. Não podia estar mais de acordo, John.
Dão-nos a oportunidade de apreciar a arte, os artefactos e a rica história do sítio que visitamos. Tão verdade, Ana. Podemos aprender sobre as tradições, costumes e eventos locais que moldaram a comunidade. E não esqueçamos que os museus costumam ter exposições interativas e atividades práticas, tornando a aprendizagem ainda mais divertida. Isso é um bom ponto, Ana. Exibições interativas dão vida à história e à arte, permitindo-nos envolver e aprender de uma forma única. Definitivamente, John. Então, da próxima vez que viajarmos, vamos fazer um esforço consciente para explorar os mercados e museus locais. Absolutamente, Ana. Ao fazê-lo, obteremos uma compreensão mais profunda da cultura e criaremos uma experiência de viagem mais significativa. Não podia estar mais de acordo, John. São estas joias escondidas que muitas vezes deixam a impressão mais duradoura em nós. Tão verdade, Ana. As memórias que fazemos enquanto exploramos os mercados e museus locais ficarão conosco muito depois de a nossa viagem terminar. E não só isso, John. Apoiam também a economia local e contribuem para a preservação do património cultural. Isso é um ponto importante, Ana. Ao visitar estes locais, podemos ajudar a sustentar as tradições e meios de subsistência dos habitantes locais. Absolutamente, John. Portanto, não esqueçamos os mercados e museus locais nas nossas viagens futuras. Têm tanto para descobrir e apreciar. Não podia estar mais de acordo, Ana. São as portas de entrada para uma ligação mais profunda com os locais que visitamos. Obrigado por esta conversa perspicaz, John. Estou animado para explorar as joias escondidas do mundo nas nossas futuras aventuras. De nada, Ana. Fico feliz que partilhemos o mesmo entusiasmo por descobrir a cultura local e abraçar novas experiências. Definitivamente, John. Juntos, vamos ter a certeza de incluir visitas aos mercados locais e museus nos nossos itinerários de viagem. Absolutamente, Ana. Ao fazê-lo, criaremos memórias inesquecíveis e ampliaremos a nossa compreensão do mundo. Vamos explorar as joias escondidas. Aula 3. Equilibrar o autocuidado. Quando estamos ocupados a cuidar dos outros, é importante lembrar que é igualmente importante cuidar de nós mesmos também. Isso é um bom ponto, John. Esquecemos muitas vezes que o autocuidado não é egoísta, mas necessário para o nosso bem-estar geral. Absolutamente, Ana. Tal como recarregamos os nossos telemóveis, precisamos de nos recarregar para podermos dar o nosso melhor aos outros. Não podia estar mais de acordo, John. O autocuidado permite-nos repor a nossa energia e manter um equilíbrio saudável nas nossas vidas. Tão verdade, Ana. É como colocar as nossas próprias máscaras de oxigênio antes de ajudar os outros. Precisamos de priorizar o nosso próprio bem-estar. Definitivamente, John. Quando negligenciamos o autocuidado, corremos o risco de esgotarmos-nos e não conseguirmos ajudar eficazmente aqueles que nos rodeiam. Isso mesmo, Ana. Cuidando de nós mesmos, podemos mostrar-nos como o nosso melhor eu e estar mais presentes para os outros. E não esqueçamos que o autocuidado parece diferente para todos. Trata-se de encontrar o que nos rejuvenesce e nutre individualmente. Absolutamente, Ana. Pode ser qualquer coisa, desde praticar mindfulness, exercitar-se, passar tempo na natureza ou perseguir hobbies que amamos. Não podia estar mais de acordo, John.
O autocuidado é fazer coisas que nos trazem alegria, reduzem o stress e promovem o nosso bem-estar geral. Tão verdade, Ana. É importante ouvir os nossos corpos e mentes e dar-nos o cuidado e a atenção que merecemos. Definitivamente, John. E lembremos também que o autocuidado estende-se para além das atividades físicas. Inclui também nutrir a nossa saúde mental e emocional. Isso é um bom ponto, Ana. Trata-se de estabelecer limites, dizer não quando necessário e priorizar o nosso bem-estar mental e emocional. Absolutamente, John. Trata-se de sermos bondosos e compassivos conosco próprios e tratar-nos com o mesmo cuidado que damos aos outros. Não podia estar mais de acordo, Ana. O autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade. Permite-nos ser as melhores versões de nós mesmos. Tão verdade, John. E ao praticar o autocuidado, ficamos mais bem equipados para enfrentar os desafios da vida e apoiar os outros. Definitivamente, Ana. Então, vamos assumir o compromisso de priorizar o autocuidado e criar espaço para isso no nosso dia a dia. Estou totalmente dentro, John. Vamos cuidar de nós mesmos para que possamos continuar a ter um impacto positivo no mundo que nos rodeia. Obrigado por esta importante conversa, Ana. É um lembrete de que precisamos ser intencionais sobre o nosso bem-estar. Lição 4. Exercícios suaves. Ultimamente tenho experimentado exercícios diferentes e a natação é um dos meus favoritos. É suave para o meu corpo. Isso é ótimo, John. Encontrar exercícios de que goste é a chave para manter-se motivado e manter um estilo de vida saudável. Absolutamente, Ana. Quando gostamos do exercício, não parece uma tarefa e é mais provável que o mantenhamos. Não podia estar mais de acordo, John. Exercícios suaves como natação podem ser uma ótima opção, especialmente para aqueles com problemas articulares ou de mobilidade. Tão verdade, Ana. A natação proporciona um treino de baixo impacto que é suave para as articulações, ao mesmo tempo que proporciona um ótimo treino cardiovascular. Definitivamente, John. É importante ouvir o nosso corpo e escolher exercícios que se adaptem às nossas necessidades e capacidades individuais. Isso mesmo, Ana. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Trata-se de encontrar o que é bom para si. Absolutamente, John. Quer se trate de natação, yoga, caminhada ou dança, a chave é encontrar exercícios que lhe tragam alegria e façam sentir-se bem. Não podia estar mais de acordo, Ana. O exercício não deve ser um castigo, deve ser algo que aguardamos e desfrutamos. Tão verdade, John. Quando apreciamos o exercício, torna-se uma experiência positiva e gratificante tanto para o nosso corpo como para a nossa mente. Definitivamente, Ana. Trata-se de encontrar esse equilíbrio entre desafiar a nós mesmos e cuidar do nosso corpo. Isso é um bom ponto, John. Exercícios suaves permitem-nos manter-nos ativos enquanto minimizam o risco de lesão ou esforço. Absolutamente, Ana. É importante priorizar a nossa saúde e bem-estar a longo prazo escolhendo exercícios que apoiem o nosso corpo. Não podia estar mais de acordo, John. Trata-se de encontrar atividades que promovam força, flexibilidade e aptidão geral sem causar stress excessivo. Tão verdade, Ana. Vamos encorajar uns aos outros a explorar diferentes exercícios e encontrar o que funciona melhor para as nossas preferências e necessidades individuais.
Definitivamente, John. É tudo uma questão de abraçar uma variedade de exercícios e criar uma rotina de fitness bem elaborada que gostamos. Isso mesmo, Ana. Ao encontrarmos exercícios que amamos, estamos mais propensos a incorporá-los nas nossas vidas diárias e torná-los um hábito. Absolutamente, John. Lembremos-nos que o exercício pode ser divertido e agradável, e é uma parte essencial de cuidar de nós mesmos. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos continuar a explorar e a experimentar novos exercícios para encontrar o que nos traz alegria e nos mantém ativos. Lição 5. Partilhar receitas. Experimentei uma nova receita ontem, e ficou incrível. Gostaria que eu o partilhasse consigo. Oh, sim, por favor. Estou sempre à procura de novas receitas para experimentar. Obrigado pela partilha. Sejam bem-vindos. É um prato simples de massa com tomate fresco, manjericão e alho. Veja como se faz. Isso soa delicioso. Adoro pratos de massa com ingredientes frescos. Por favor, continue. Primeiro, cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto cozinha, aqueça o azeite numa frigideira e refogue o alho picado até ficar perfumado. Já consigo cheirar o alho. O que vem a seguir? Em seguida, adicione os tomates picados à panela e cozinhe até amolecer. Em seguida, tempere com sal, pimenta e uma pitada de flocos de pimenta vermelha para aquecer um pouco. É uma ótima combinação de sabores. Mal posso esperar para experimentar. O que faz depois de temperar os tomates? Depois de temperar, deixe o molho ferver alguns minutos para permitir que os sabores se fundirem. Em seguida, junte as folhas frescas de manjericão. O manjericão fresco adiciona um aroma e sabor tão maravilhosos aos pratos. Já adoro esta receita. Qual é o último passo? O último passo é escorrer a massa cozida e batê-la com o molho de tomate. Certifique-se de que a massa está bem revestida com o molho. Parece simples, mas delicioso. Vou definitivamente experimentar. Obrigado por partilhar a receita, John. Sejam bem-vindos. Fico feliz que gostou. Deixe-me saber como fica quando o conseguir. Vou definitivamente informá-lo. Estou entusiasmado por tentar. Tem alguma dica ou variação para esta receita? Absolutamente. Pode adicionar um pouco de queijo parmesão ralado ou um fio de esmalte balsâmico por cima para um sabor extra. Também pode adicionar um pouco de frango ou camarão cozido se preferir uma refeição rica em proteínas. São ótimas sugestões. Vou mantê-los em mente quando o fizer. Obrigado pelas dicas, John. Não há problema nenhum. Espero que gostem de fazer e comer este prato tanto quanto eu. Cozinhar tem tudo a ver com partilhar e desfrutar de boa comida. Não podia estar mais de acordo. A comida aproxima as pessoas e partilhar receitas é uma forma maravilhosa de ligar e criar memórias deliciosas. Absolutamente, Ana. Cozinhar é uma experiência alegre, e estou feliz em partilhar esta receita convosco. Vamos continuar a explorar e experimentar novas receitas juntos. Lição 6. Viagem pela primeira vez. Olá! Vão para este país pela primeira vez? Posso dar-vos algumas dicas, se quiserem. Oh, sim, por favor. Estou entusiasmado, mas também um pouco nervoso por viajar para um novo país.
Qualquer conselho seria muito apreciado. Claro que sim. Primeiro, certifique-se de pesquisar os costumes e tradições locais. É sempre bom sermos respeitosos e conscientes das normas culturais. Isso é um bom ponto, John. Vou definitivamente fazer o meu dever de casa e aprender sobre os costumes locais antes de chegar. Outra dica é embalar leve e inteligente. Apenas traga itens essenciais e verifique a previsão do tempo para embalar roupas adequadas. Embalar luz é sempre um desafio para mim, mas vou tentar o meu melhor. Também é importante ter espaço suficiente para lembranças. Absolutamente, Ana. Lembranças podem ser uma ótima maneira de lembrar a sua viagem. Por falar nisso, não se esqueça de tirar muitas fotos. Estou a planear tirar muitas fotografias. Quero documentar as minhas experiências e partilhá-las com a família e amigos. É uma ideia maravilhosa, Ana. As fotos são uma ótima maneira de partilhar as suas aventuras de viagem e criar memórias duradouras. Vou também certificar-me de ter uma cópia de documentos de viagem importantes, como o meu passaporte e visto, em caso de emergência. Ótimo pensamento, Ana. É sempre bom ter cópias de segurança e manter documentos importantes seguros enquanto viaja. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente para a minha primeira experiência de viagem? Mais uma coisa, Ana. Estar aberto e abraçar a cultura local. Experimente novos alimentos, conheça novas pessoas e explore com curiosidade. Adoro experimentar coisas novas, por isso estou definitivamente ansioso para experimentar a gastronomia local e conhecer pessoas de diferentes origens. Isso é fantástico, Ana. Viajar não é apenas conhecer novos lugares, mas também mergulhar em diferentes culturas. Não podia estar mais de acordo, John. É uma oportunidade para alargar os nossos horizontes e obter uma compreensão mais profunda do mundo. Absolutamente, Ana. Viajar permite-nos aprender, crescer e apreciar a diversidade que existe na nossa comunidade global. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura e ver o que este novo país tem reservado para mim. Obrigado pelo conselho, John. Seja muito bem-vinda, Ana. Tenho a certeza que vais divertir-te muito. Viagens seguras e desfrute de cada momento da sua primeira experiência de viagem. Lição 7. Apreciando o progresso. Agradeço o vosso encorajamento. Significa muito. Lembrem-se, o progresso é mais importante que a perfeição. Obrigado, John. As suas palavras motivam-me a continuar. Tem razão, focar no progresso é fundamental. Absolutamente, Ana. É tudo uma questão de dar pequenos passos em frente e celebrar cada marco ao longo do caminho. É uma boa mentalidade de se ter. Às vezes, fico preso a tentar ser perfeito e esqueço de reconhecer o meu progresso. Acontece a todos nós, Ana. Mas lembre-se, cada esforço que faz e cada pequena melhoria conta para o seu objetivo. Tens razão. Preciso de mudar a minha perspectiva e apreciar a viagem, em vez de apenas o resultado final. Precisamente. Abraça o processo de aprendizagem e desfrute do crescimento que o acompanha. É aí que a verdadeira magia acontece. Vou ter isso em mente, John. O progresso é uma jornada contínua e cada passo em frente leva-me mais perto dos meus sonhos.
Esse é o espírito, Ana. E não se esqueça de celebrar as suas conquistas ao longo do caminho, não importa quão pequenas elas possam parecer. Absolutamente. Vou certificar-me de reconhecer e celebrar cada marco, não importa quão grande ou pequeno seja. Essa é a atitude certa. Lembrem-se, o progresso é pessoal e único para cada indivíduo. Não se compare com os outros. Tens razão, John. Cada um tem o seu próprio ritmo e é importante focar-me no meu próprio crescimento e desenvolvimento. Exatamente. Fique de olho na sua própria jornada e confie que está a progredir à sua maneira e ao seu próprio ritmo. Agradeço o seu apoio e a sua crença em mim, John. Realmente aumenta a minha confiança e motiva-me a continuar a avançar. És mais do que bem-vinda, Ana. Acredito no seu potencial e sei que tem o que é preciso para alcançar grandes coisas. Obrigado pelas suas amáveis palavras, John. Significam muito para mim. Estou grato por tê-lo como fonte de encorajamento. É um prazer, Ana. Todos precisamos de alguém que nos aplauda de vez em quando. Lembrem-se, são capazes de coisas fantásticas. Vou ter isso em mente, John. Com o vosso encorajamento e a minha determinação, sei que posso fazer progressos notáveis. Absolutamente, Ana. Continue, mantenha o foco e nunca perca de vista o progresso que está a fazer. Vocês têm isto. Lição 8. Dicas para entrevistas de emprego. Ouvi dizer que tem uma entrevista de emprego a caminho. Precisa de alguma dica? Sim, por favor. Estou um pouco nervoso e apreciaria qualquer conselho que me possa dar. Primeiro, investigue a empresa minuciosamente. Conhecer a sua missão, valores e projetos recentes. Mostra que está genuinamente interessado. Isso é um bom ponto, John. Vou certificar-me de reunir o máximo de informação possível sobre a empresa antes da entrevista. Em seguida, pratique perguntas comuns da entrevista. Prepare respostas concisas e confiantes que realcem as suas competências e experiências. Praticar parece uma boa ideia. Vou fazer uma lista de possíveis perguntas e praticar as minhas respostas para me sentir mais preparado. Também é importante vestir-se profissionalmente. Cause uma boa primeira impressão com trajes adequados e uma boa aparência. Vestir-me profissionalmente vai ajudar-me a sentir-me mais confiante. Vou escolher um outfit que reflita o código de vestimenta e a cultura da empresa. Durante a entrevista, manter um bom contacto visual e linguagem corporal. Mostre entusiasmo e envolva-se ativamente com o entrevistador. Vou ter isso em mente, John. As pistas não verbais são importantes. Vou certificar-me de mostrar o meu interesse através da minha linguagem corporal. Outra dica é ter algumas perguntas preparadas para fazer ao entrevistador. Demonstra a sua curiosidade e engajamento. É uma boa ideia. Vou preparar algumas perguntas ponderadas com antecedência para mostrar o meu interesse e aprender mais sobre o papel. Lembre-se de ouvir ativamente e responder atentamente às perguntas do entrevistador. Leve o seu tempo e pense antes de responder. A escuta ativa é crucial. Vou certificar-me de compreender as perguntas completamente e fornecer respostas ponderadas. Também é importante mostrar as suas habilidades e experiências através de exemplos específicos. Partilhe histórias de sucesso que destacam as suas capacidades.
A utilização de exemplos específicos tornará as minhas respostas mais impactantes. Vou preparar algumas histórias que demonstram as minhas capacidades e realizações. Não se esqueça de dar seguimento com um e-mail de agradecimento após a entrevista. Mostra apreço e mantém-nos no radar deles. Vou definitivamente enviar um e-mail de agradecimento para expressar a minha gratidão pela oportunidade e reiterar o meu interesse no cargo. Por último, mantenha-se positivo e confiante. Acredite em si mesmo e nas suas capacidades. Entendes isto, Ana? Obrigado pelo incentivo, John. Vou ficar positivo e confiante durante todo o processo de entrevista. As tuas dicas são muito úteis. De nada, Ana. Simplesmente seja você mesmo e deixe as suas qualificações brilharem. Desejando-lhe boa sorte com a sua entrevista. Obrigado, John. Com o vosso conselho e apoio, sinto-me mais preparado e pronto para enfrentar a entrevista. Agradeço a sua ajuda. Fico feliz em poder ajudar-te, Ana. Vais fazer muito bem. Lembrem-se, têm o que é preciso para ter sucesso. Vá lá e brilhe. Lição 9. Limites de peso da bagagem. Existe um limite de peso para a bagagem despachada? Sim, normalmente tem cerca de 23 quilos. É bom saber disso. Vou fazer as malas em conformidade para evitar quaisquer taxas extras. É sempre melhor estar atento ao limite de peso de antemão para evitar surpresas no aeroporto. Absolutamente. É importante verificar as restrições de peso específicas da companhia aérea, uma vez que podem variar. Isso é verdade. Companhias aéreas diferentes podem ter limites de peso diferentes, por isso é essencial verificar novamente antes de viajar. Vou ter isso em mente. É sempre melhor prevenir do que remediar quando se trata de peso de bagagem. Exatamente. É melhor planear com antecedência e embalar dentro dos limites permitidos para evitar qualquer inconveniente. Existem também restrições quanto às dimensões da bagagem despachada. Sim, normalmente também existem restrições de tamanho. É importante garantir que a sua bagagem cumpra os requisitos de peso e tamanho. Vou certificar-me de verificar as dimensões máximas permitidas para as malas de bagagem registada. Obrigado pelo atentado, Ana. De boas-vindas, John. É sempre bom estar bem informado antes de viajar para evitar qualquer aborrecimento de última hora. Existem artigos específicos proibidos na bagagem despachada. Sim, certos artigos como materiais inflamáveis, objetos pontiagudos e líquidos acima de um determinado volume geralmente não são permitidos em bagagens de bagagem. Vou rever a lista de artigos proibidos para garantir que não embalo acidentalmente nada que não seja permitido. É uma jogada inteligente, John. É essencial cumprir os regulamentos para a segurança e comodidade de todos. Também considerarei embalar alguns itens essenciais na minha bagagem de mão, caso a minha bagagem despachada fique atrasada ou extraviada. É uma boa ideia. Ter alguns itens essenciais consigo na sua bagagem de mão pode ser útil em situações inesperadas. Vou fazer uma lista de verificação para garantir que tenho tudo o que preciso e que a minha bagagem cumpre todos os requisitos. É uma ótima abordagem, John. Estar organizado e preparado tornará a sua experiência de viagem muito mais tranquila. Obrigado por toda a informação útil, Ana. Sinto-me mais confiante e pronto para a minha próxima viagem agora.
De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Tenha uma viagem fantástica e viagens seguras. Obrigado, Ana. Vou fazer as malas de forma inteligente e aproveitar a minha viagem. A sua orientação é muito apreciada. Aula 10. Estratégias de investigação de mercado. Que outras estratégias de estudo de mercado podemos usar? Podemos realizar inquéritos para recolher informações diretamente de potenciais clientes. As pesquisas são uma ótima maneira de coletar informações valiosas e entender as preferências do cliente. Podemos também analisar os dados dos concorrentes para identificar tendências de mercado e ganhar uma vantagem competitiva. É uma abordagem inteligente. Estudar os concorrentes pode fornecer informações valiosas sobre a dinâmica da indústria. Outra estratégia é conduzir grupos focais para reunir feedback qualitativo e compreender as percepções dos consumidores. Os grupos focais podem dar-nos insights mais profundos sobre as opiniões e preferências dos clientes. A monitorização das redes sociais também é eficaz. Podemos analisar conversas online para avaliar os sentimentos dos clientes. Monitorizar as plataformas de redes sociais pode ajudar-nos a perceber o que os clientes estão a dizer sobre a nossa marca e os concorrentes. Analisar a análise do website pode fornecer dados sobre o comportamento do cliente e ajudar a otimizar a nossa presença online. Compreender como os clientes interagem com o nosso website pode guiar-nos a melhorar a experiência do utilizador. Podemos também explorar a investigação etnográfica, observando os clientes no seu ambiente natural para compreender melhor as suas necessidades. A investigação etnográfica pode fornecer contextos valiosos e insights sobre os comportamentos e motivações dos clientes. As entrevistas com os clientes são outra estratégia útil. As conversas com os clientes podem revelar informações valiosas. Envolver-se em conversas com os clientes permite-nos compreender os seus pontos problemáticos e desenvolver soluções. Podemos analisar dados de vendas para identificar padrões e tendências, ajudando-nos a tomar decisões de negócio baseadas em dados. A análise de dados de vendas é crucial para compreender os padrões de compra do cliente e identificar oportunidades de crescimento. Outra estratégia é realizar pesquisas online, explorando relatórios da indústria e estudos de mercado. A pesquisa online ajuda-nos a manter-nos atualizados sobre as tendências da indústria e a compreender o panorama mais amplo do mercado. Também podemos considerar o uso de compras misteriosas para avaliar a experiência do cliente e identificar áreas a melhorar. As compras misteriosas permitem-nos avaliar a qualidade do serviço e identificar lacunas na satisfação do cliente. Por último, podemos aproveitar a análise de dados para extrair informações valiosas de grandes conjuntos de dados e tomar decisões informadas. A análise de dados é essencial para compreender padrões complexos e identificar insights acionáveis. Ao combinar essas estratégias, podemos reunir pesquisas de mercado abrangentes e tomar decisões de negócios informadas. Absolutamente, Ana. Uma abordagem multifacetada garante que temos uma compreensão holística do mercado. É importante ser adaptável e usar uma combinação de estratégias que melhor se adaptem aos nossos objetivos de investigação. Obrigado por explorar estas estratégias de pesquisa de mercado comigo, Ana. Sinto-me mais preparado para conduzir uma investigação aprofundada agora. Aula 11. Escolhas sustentáveis.
Tenho tentado estar mais consciente do ambiente e evito pagar por sacos de plástico. Isso é ótimo, John. Pequenas mudanças como essa podem ter um grande impacto na redução do desperdício de plástico. Definitivamente. É importante para cada um de nós assumir a responsabilidade pelas nossas ações e fazer escolhas sustentáveis. Tenho de começar a fazer isso também. É fácil esquecer, mas podemos fazer a diferença usando sacos reutilizáveis. Absolutamente. Os sacos reutilizáveis são uma maneira simples mas eficaz de reduzir o nosso consumo de plástico. Vou criar o hábito de trazer as minhas próprias malas sempre que for às compras. É um pequeno passo para um futuro mais verde. É uma ideia fantástica, Ana. E lembrem-se, não se trata apenas de malas. Também podemos reduzir o desperdício usando garrafas de água reutilizáveis e xícaras de café. Tens razão. Itens de uso único, como garrafas e copos de plástico, contribuem para a poluição ambiental. Ao utilizar alternativas reutilizáveis, podemos minimizar o nosso impacto e ajudar a proteger o planeta. Vou começar a levar uma garrafa de água reutilizável comigo. É uma pequena mudança, mas pode fazer uma grande diferença. Absolutamente. Cada ação conta, não importa quão pequena seja. Juntos, podemos criar um mundo mais sustentável. Ainda bem que estamos na mesma página, John. É inspirador ver mais pessoas a fazer escolhas conscientes para o ambiente. É verdade. Quanto mais espalharmos a consciência e inspirarmos os outros, maior será o impacto positivo que podemos ter. Concordo. Podemos dar o exemplo e encorajar outros a juntarem-se a nós nas escolhas sustentáveis. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos fazer uma diferença significativa e criar um futuro melhor para as gerações vindouras. Estou entusiasmado por fazer estas alterações e fazer parte da solução. Vamos continuar a aprender e explorar mais formas de proteger o nosso ambiente. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos ficar curiosos e continuar a descobrir novas formas de viver de forma mais sustentável. Obrigado por esta conversa inspiradora, John. Estou motivado para fazer uma mudança e estar mais atento ao meio ambiente. De nada, Ana. Fico feliz em poder inspirar-vos. Vamos embarcar nesta jornada juntos e causar um impacto positivo. Lição 12. Colaboração suave. A colaboração é crucial para alcançar resultados suaves e bem-sucedidos. Concordo plenamente. Quando trabalhamos em conjunto, podemos realizar mais e fomentar a inovação. Exatamente. Combinando os nossos pontos fortes e conhecimentos, podemos enfrentar os desafios de forma mais eficaz. A colaboração promove também um ambiente de trabalho positivo e incentiva a comunicação aberta. Isso mesmo. Quando colaboramos, criamos um espaço de partilha de ideias e perspectivas. Permite-nos explorar diversos pontos de vista e encontrar melhores soluções. A colaboração também nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes e confiança entre os membros da equipa. A confiança é essencial para uma colaboração eficaz. Permite-nos trabalhar em conjunto de forma harmoniosa. Absolutamente. Quando confiamos uns nos outros, podemos delegar tarefas e confiar nas capacidades uns dos outros. A colaboração promove também a aprendizagem e o crescimento. Podemos aprender com as experiências e conhecimentos uns dos outros.
Sim, através da colaboração, podemos expandir os nossos horizontes e adquirir novas competências. É importante fomentar uma cultura colaborativa dentro da nossa equipa e incentivar a participação ativa. Isso é verdade. Devemos criar oportunidades para que todos possam contribuir e valorizar o seu contributo. Quando colaboramos, podemos alavancar a inteligência coletiva da equipa e alcançar melhores resultados. A colaboração também potencia a resolução de problemas. Podemos juntar as nossas ideias e encontrar soluções inovadoras em conjunto. Absolutamente. Duas cabeças são melhores que uma, e a colaboração traz novas perspectivas para a mesa. É crucial estabelecer objetivos e papéis claros dentro de um ambiente colaborativo para garantir uma coordenação suave. Sim, ter clareza sobre expectativas e responsabilidades ajuda-nos a trabalhar juntos de forma mais eficiente. A colaboração permite-nos também partilhar a carga de trabalho e apoiar-nos mutuamente na consecução dos nossos objetivos. Isso é verdade. Podemos dividir as tarefas e alavancar os pontos fortes uns dos outros para alcançar os nossos objetivos comuns. A colaboração promove um senso de propriedade e responsabilidade entre os membros da equipa. Quando colaboramos, sentimos-nos mais investidos no resultado e assumimos a responsabilidade pelos nossos contributos. Colaborar não é apenas trabalhar em conjunto, trata-se de construir relações e fomentar um sentimento de camaradagem. Concordo. Quando colaboramos de forma eficaz, criamos um ambiente de trabalho favorável e agradável. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre colaboração, Ana. Trabalhar em conjunto é realmente uma força poderosa. De boas-vindas, John. Acredito no poder da colaboração e estou entusiasmado por continuar a trabalhar em conjunto sem problemas. Vamos abraçar a colaboração como um ingrediente-chave no nosso sucesso, Ana. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Lição 13. Navegando numa cidade nova. Desculpe-me, poderia ajudar-me a encontrar a estação de autocarros mais próxima? Sou novo na cidade. Claro. Ficaria feliz em ajudar. A estação rodoviária mais próxima fica a poucos quarteirões de distância. Isso é fantástico. Muito obrigado. Agradeço muito a sua ajuda. Não há problema algum. Lembro-me de como é ser novo na cidade e precisar de direções. Pode ser bastante avassalador, de facto. Agradeço pessoas como tu que estão dispostas a ajudar. É um prazer. Há mais alguma coisa em que precisem de ajuda enquanto se familiarizam com a cidade? Na verdade, queria saber se poderia recomendar algum bom restaurante nas proximidades. Absolutamente. Há um fantástico restaurante italiano ao virar da esquina. A comida lá é deliciosa. Isso soa perfeito. Vou definitivamente dar uma olhada. Obrigado pela recomendação. Sejam bem-vindos. Tenho a certeza que vai desfrutar da sua refeição lá. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Bem, já que sou novo aqui, poderia usar algumas sugestões sobre atrações locais ou pontos de interesse. Há um belo parque nas proximidades onde pode dar um passeio relaxante ou fazer um piquenique. Isso soa adorável. Vou fazer questão de visitar o parque e desfrutar de um pouco de ar fresco. Ótimo! Você também pode querer explorar a área do centro da cidade.
Existem lojas, museus e marcos históricos para descobrir. Isso é fantástico. Estou animado para explorar todos os lugares interessantes que esta cidade tem para oferecer. Fico feliz em ouvir isso. Se alguma vez precisar de mais informações ou tiver outras perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado, Ana. Agradeço a sua gentileza e disponibilidade para ajudar. É um prazer, John. Espero que tenham um tempo maravilhoso a explorar a cidade e a instalar-se. Tenho a certeza que o farei, graças à vossa orientação. É reconfortante saber que existem pessoas amigáveis como tu por perto. Fico feliz por ter ajudado. Bem-vindo à cidade, John. Espero que se sintam em casa. Obrigado, Ana. Com pessoas como tu, tenho a certeza que vou sentir-me em casa num instante. De boas-vindas, John. Aproveite o seu tempo a explorar e se alguma vez precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar. Não hesitarei. Obrigado mais uma vez, Ana. Estou grato por ter cruzado o seu caminho. O prazer é meu, John. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Você também, Ana. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Adeus por agora. Aula 14. Essenciais da lavandaria. Além disso, não se esqueça de comprar um detergente para a roupa. Vou fazer questão de pegar uma garrafa na loja. Isso é um bom lembrete. É essencial ter um detergente de roupa fiável para roupas limpas e frescas. Absolutamente. Prefiro um que seja suave nos tecidos, mas que ainda remove eficazmente manchas e odores. Concordo. É importante encontrar um detergente que se adapte às suas necessidades e não cause irritações na pele. Vou ter isso em mente. Tem alguma recomendação para uma boa marca de detergente para a roupa? Pessoalmente, tive grandes experiências com uma marca chamada Fresh Clean. É ecológico e funciona bem. Obrigado pela sugestão. Vou procurar o Fresh Clean e experimentar. Sejam bem-vindos. Outra dica é verificar as instruções no frasco de detergente para o uso adequado. Isso é um bom ponto. Diferentes detergentes podem exigir diferentes medições ou temperaturas da água. Exatamente. Seguir as instruções irá garantir um ótimo desempenho e manter a qualidade da sua roupa. Vou ter a certeza de ler e seguir as instruções cuidadosamente. Obrigado pelo conselho. Não há problema algum. E não se esqueça de comprar amaciante também. Ajuda a manter a sua roupa macia e sem rugas. Certo. O amaciante de tecidos é muitas vezes esquecido, mas faz a diferença na sensação e aparência das roupas. Absolutamente. Também ajuda a reduzir a aderência estática e facilita o engomar. Vou adicionar amaciante de roupa à minha lista de compras. Alguma marca específica que recomendar? Soft Touch é uma marca popular que muitas pessoas acham eficaz e com cheiro agradável. Ótimo, vou procurar também o amaciante Soft Touch. Obrigado pela recomendação. Sejam bem-vindos. É sempre bom ter uma lavandaria bem abastecida para tornar a tarefa mais eficiente.
Com efeito, ter os produtos certos à mão poupa tempo e garante uma roupa limpa e fresca. E lembre-se, separe a sua roupa em cargas diferentes com base nas cores e tipos de tecido para evitar hemorragias ou danos nas cores. Isso é um lembrete importante. Vou certificar-me de arrumar a minha roupa corretamente para manter a qualidade das roupas. É um passo simples que vai muito longe na preservação da vida útil das suas peças. Agradeço todas as dicas de lavandaria, Ana. É útil ter alguém experiente para me guiar. Fico feliz em partilhar o que sei. Às vezes, a roupa pode ser assustadora, mas com a abordagem certa, torna-se muito mais fácil. Agradeço a vossa orientação. Vou à loja e vou buscar o detergente para a roupa e o amaciante de roupa. Parece um plano. Aproveite a sua viagem de compras e que os seus esforços de lavandaria sejam bem-sucedidos. Obrigado, Ana. Vou fazer o meu melhor. Tome cuidado, e eu vou te alcançar em breve. Você também, John. Tenha um bom dia e não hesite em contactar-nos se tiver mais alguma dúvida. Vai fazer. Obrigado mais uma vez, Ana. Adeus por agora. Lição 15: Organização e doação. Confesso. Vamos começar a organizar primeiro. Boa ideia. Podemos doar artigos antigos que ainda estão em bom estado. Absolutamente. É uma ótima maneira de retribuir à comunidade e ajudar os necessitados. Além disso, cria mais espaço e um ambiente de vida mais arrumado para nós. Vou começar pelo armário. Há algumas roupas que não uso há muito tempo. É um bom sítio para começar. Lembre-se de separar as roupas que podem ser doadas daquelas que estão danificadas e irreparáveis. Vai fazer. Vou deixar de lado as roupas que podem ser doadas e fazer uma pilha para itens que precisam ser descartados. Enquanto trabalhas no armário, vou tratar dos armários da cozinha. Provavelmente existem alguns utensílios e pratos não utilizados. Isso soa como um plano. Vamos encontrar-nos na sala quando terminarmos e passar por tudo juntos. Concordado. É sempre útil ter uma segunda opinião e garantir que estamos a fazer as escolhas certas. Encontrei algumas camisas e calças que posso doar. Ainda estão em boas condições, mas já não são o meu estilo. Isso é perfeito. Alguém irá certamente apreciá-los. Podemos deixá-los no centro de donativos local mais tarde. Parece um plano. E os armários da cozinha? Encontrou alguma coisa para doar ou descartar? Sim, encontrei alguns aparelhos de cozinha duplicados que não precisamos. Vou reservá-los para doação. Ótimo trabalho. É bom limpar a desordem e dar espaço para coisas que realmente usamos e apreciamos. Absolutamente. É refrescante ter um espaço mais organizado e funcional. Fico feliz por estarmos na mesma página. Vamos verificar a sala agora e ver o que mais precisa de atenção. Claro, vamos. Acho que há alguns livros e revistas que podemos doar à biblioteca local. É uma ideia maravilhosa. É uma forma de partilhar conhecimento e dar aos outros a oportunidade de usufruir desses materiais. Exatamente.
E ajuda a reduzir o desperdício, dando aos itens uma segunda vida. Encontrei uma pilha de livros que já li e não pretendo voltar a ler. Estão prontos para doação. Isso é fantástico. Vou adicioná-los à pilha de doações. Estamos a fazer grandes progressos. Com efeito, é libertador deixar de lado coisas que já não nos servem e ajudar os outros no processo. Não podia estar mais de acordo. É uma situação em que todos ganham. A nossa casa fica mais organizada e outra pessoa beneficia com os donativos. Absolutamente. Vamos carregar tudo no carro e deixá-los juntos no centro de doações. Parece um plano. Faremos o dia de alguém com as nossas contribuições. É um pequeno ato de bondade que pode fazer uma grande diferença. Fico feliz por termos decidido organizar e doar. Eu também. É uma experiência gratificante. Vamos continuar esta prática regularmente para manter uma casa livre de desorganização. Sou totalmente a favor. A organização e a doação vão agora fazer parte da nossa rotina. Obrigado por se juntarem a mim neste esforço. Aula 16. Planos de viagem. Em breve, sim. Eu sou. Vou viajar para outro país no próximo mês. Isso é emocionante. Tem algum destino específico em mente? Sim, vou visitar o Japão. Sempre fui fascinado pela sua rica cultura e belas paisagens. O Japão é incrível. Não deixe de experimentar a sua deliciosa cozinha e explorar os templos tradicionais. Absolutamente. Mal posso esperar para provar o autêntico sushi e visitar locais históricos como os famosos templos de Kyoto. Vai ter um tempo incrível. Não se esqueça de mergulhar nos costumes e tradições locais. Estou ansioso para experimentar a cerimônia do chá japonês e usar um kimono. Isso soa maravilhoso. É sempre enriquecedor abraçar a cultura local quando se viaja. Não podia estar mais de acordo. Permite-nos aprender e apreciar diferentes modos de vida. Já preparou alguma viagem? Voos e alojamentos. Sim, reservei o meu voo e encontrei uma acolhedora pousada tradicional para ficar durante a minha visita. Isso é ótimo. É importante planear com antecedência e garantir uma experiência de viagem tranquila. Absolutamente. Também fiz uma lista de lugares que quero visitar e coisas que quero fazer enquanto estiver no Japão. É uma abordagem inteligente. Ajuda-o a aproveitar ao máximo o seu tempo e a priorizar as atrações imperdíveis. Exatamente. Não quero perder nenhum ponto de referência icônico ou experiências únicas. Está a planear viajar sozinho ou em grupo? Vou viajar sozinho. Dá-me a liberdade de explorar ao meu próprio ritmo e seguir os meus interesses. Viajar sozinho pode ser uma experiência gratificante. Terá a oportunidade de conhecer novas pessoas e criar a sua própria aventura. É por isso que estou ansioso. É uma oportunidade de sair da minha zona de conforto e fazer memórias inesquecíveis. Não se esqueça de embalar itens essenciais como um adaptador universal, sapatos confortáveis e um livro de frases para comunicação. Bom ponto.
Vou certificar-me de ter todos os itens essenciais de viagem necessários antes de eu ir. E não hesite em pedir recomendações aos locais. Conhecem frequentemente as melhores joias escondidas na sua própria cidade. Vou ter isso em mente. Interagir com os locais é uma ótima maneira de descobrir experiências autênticas. Absolutamente. Abraça a oportunidade de aprender e conectar-se com pessoas de diferentes origens. Estou entusiasmado por embarcar nesta viagem e criar uma compreensão mais profunda da cultura japonesa. Vai ser uma aventura incrível, John. Aproveite cada momento e aproveite ao máximo a sua viagem. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de partilhar as minhas experiências e fotos quando voltar. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre isso. Viaje com segurança, John, e tenha um tempo incrível no Japão. Obrigado, Ana. Agradeço os seus votos de boa sorte. Vejo-te quando voltar. Cuidam. Lição 17. Café da manhã energizante. Parece delicioso. O pequeno almoço é importante para abastecer o nosso dia, certo? Absolutamente. É a refeição mais importante do dia. O que pensa em ter? Estou com fome de ovos mexidos com torradas e um pouco de fruta fresca. Isso soa como uma escolha nutritiva e satisfatória. Não se esqueça de adicionar um copo de sumo de laranja para um pouco de vitamina C. Boa ideia. Um copo de sumo de laranja espremido na hora vai dar-me um impulso refrescante pela manhã. Estou a pensar fazer uma tigela de aveia com uma mistura de frutos silvestres e um fiozinho de mel. Isso soa saudável e saboroso. A aveia é uma ótima fonte de fibra e as bagas são repletas de antioxidantes. Exatamente. É uma combinação nutritiva que me manterá cheio e energizado até à hora do almoço. Por falar em energia, alguma vez experimentou fazer smoothies para o pequeno almoço? Sim, adoro fazer smoothies. São rápidos, convenientes e podem embalá-los com uma variedade de nutrientes. Qual é a sua receita de smoothie favorita? Um dos meus favoritos é um smoothie verde com espinafres, banana, leite de amêndoa e uma colher de manteiga de amendoim. Isso soa interessante. Nunca experimentei um smoothie verde antes. Qual é o sabor? Surpreendentemente delicioso. A doçura da banana e a cremosidade da manteiga de amendoim equilibram o sabor dos espinafres. Vou ter de experimentar. É uma ótima maneira de incorporar mais verduras na minha dieta. Absolutamente. Os smoothies são uma opção versátil e pode personalizá-los com base nas suas preferências de gosto. Vou também certificar-me de incluir algumas proteínas no meu pequeno almoço. Talvez um ovo cozido ou uma colher de iogurte grego. A proteína é importante para a energia sustentada e para mantê-lo cheio por mais tempo. São ótimas opções. Tem alguma dica para ideias de pequeno almoço rápido e fácil para manhãs agitadas? A aveia durante a noite é um salva-vidas. Os hóspedes podem prepará-los na noite anterior e tomar um pequeno almoço pronto a comer pela manhã. É uma ótima sugestão. Vou tentar. Alguma das coberturas favoritas ou combinações de sabores?
Gosto de adicionar amêndoas fatiadas, um fio de mel e uma pitada de canela à minha aveia durante a noite. Isso soa delicioso. Vou definitivamente experimentar diferentes coberturas para mantê-lo interessante. A variedade é a chave para evitar o tédio do pequeno almoço. Pode mudar as suas escolhas ao longo da semana. Vou ter isso em mente. É importante começar o dia com uma nota positiva, com uma refeição nutritiva e agradável. Absolutamente. Um pequeno almoço equilibrado dá o tom para um dia produtivo e energizado pela frente. Obrigado por partilhar estas ideias de pequeno almoço, Ana. Sinto-me inspirado a renovar a minha rotina matinal. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite o seu pequeno almoço e tenha um dia maravilhoso. Obrigado, Ana. Você também. Vamos fazer do pequeno almoço uma prioridade e alimentar-nos todas as manhãs.